Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 14 de novembro. Que beleza! Alta expressiva do Ibovespa de 2,3% praticamente. No mês, já subindo 8,86% em novembro e gerando pivô de alta, retomando a tendência de alta de médio para longo prazo no Ibovespa. Já tinha um viés de alta, agora já temos a tendência de alta retomada. Em um único mês, devolveu o que corrigiu nos últimos três. Vou falar mais a respeito disso. Você já aproveita aqui para deixar seus comentários, deixar seu joinha. Gostou dessa alta de hoje? Dessa forte alta, da alta que o Bovespa vem fazendo nesse mês? Deixa um joinha aqui para a gente, para todo o conteúdo que você vê aqui dentro do canal, gratuito, muito conteúdo gratuito. Você também que é membro do canal, aproveitando ao máximo o conteúdo completo do canal, oportunidades da semana, que as oportunidades da semana andando muito bem nessa semana. Nós temos também aí Radar da Semana, e outros conteúdos aqui que vocês podem usufruir sendo aí membro do canal. Eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para deixar seu joinha e o comentário aqui embaixo a respeito dessa alta de hoje ou mesmo do ativo que você quer que a gente analise na próxima análise de fechamento do pregão. Então, bora lá. Vamos começar aqui a análise do Ibovespa. Alta forte pelo gráfico diário aqui, ó, uma alta expressiva de 2,29%, movimento já prolongado para cima. Se eu pego aqui um indicador, né, que eu criei aqui de volatilidade, ele mostra aqui para mim, deixa eu só pegar aqui o indicador, está mais para cá, afastamento do preço. Ele mostra aqui se está ou não esticado, ele pinta aqui o candle, né? Então mostra que agora ficou esticado, ficou a distância do preço de fechamento para essa média móvel exponencial de 10 períodos, ultrapassou aí 2 vezes a volatilidade média. Então isso é um indício que o mercado ficou, olhando o Ibovespa, que representa a média, né, de comportamento, a gente tem aí um indício de um mercado um pouquinho mais esticado para cima, relação risco-retorno, se os papéis tiverem ou alguns papéis desse jeito aqui, dificulta um pouco mais uma compra com a relação melhor de você ter um retorno para o risco que você está correndo nessa posição. E olhando para o gráfico mensal do Ibovespa, essa alta de hoje fez com que o Ibov superasse os 123.009 pontos, 123.010 pontos, a máxima desse topo. Significa dizer que o Ibovespa gerou um pivô de alta, retomou sua tendência de alta de médio para longo prazo, trazendo a expectativa maior de subida do preço, expectativa de médio para longo prazo, ou seja, enquanto não tivermos nada diferente do que a gente está tendo aqui, o caminho mais provável para o índice testar suas próximas resistências, 126.800 e a máxima histórica 131.190. Quem estava aguardando aí o rally do final do ano, ele já chegou muito forte aqui nesse mês de novembro, muito forte mesmo. Então, ou seja, no decorrer do mês, correções no gráfico diário, movimentos de baixo serão muito bem-vindos para poder montar posições compradas aí no índice. Lembrando que a gente já está com 100% das posições compradas aqui do Swing Trade, eu vou passar por elas aqui, essas posições aqui, vou passar por todas elas para vocês. Vamos lá então, falando aqui do mini índice, que fechou também muito forte para cima, rompendo tudo quanto é que é resistência aqui pela frente, também gerando logo no início do pregão, depois da inflação sendo divulgada nos Estados Unidos, deu uma acelerada para cima muito forte, já tinha andado mais de 3 mil pontos às 10h30 da manhã, e isso continuou forte, fechando lá na máxima, tende a ter algum processo de correção. Pegando um gráfico de 30 minutos, ó, a gente tá, isso aqui tudo seria uma forma de correção, mas o fato é, ainda pode esticar um pouquinho mais para cima, mas enquanto tiver dentro do movimento ascendente aqui no gráfico de 30, 120 minutos, a gente fica focando mais em operações de compra. Gerou aqui alguma sinalização de correção, um topo, aí a gente favorece mais buscar a operação na ponta vendedora aí no mini índice, lembrando, quinta-feira, amanhã é feriado, essa quarta-feira é feriado, dia 15, mas na quinta-feira estaremos juntos a partir das 8h45, eu e o Kaique junto com vocês, focando em mini índice, mini dólar no meu caso, e o Kaique focado na parte de ações em única sala, tá?
Então fique aí devidamente antenado para nos próximos pregões aí para acompanhar a gente na nossa sala ao vivo, tá bem legal, tá? Seguindo aqui para falar de mini dólar, no caso do mini dólar, nós tivemos aqui, ó, uma queda acentuada. Eu escrevi até ontem, quem acompanha aí meus posts escritos, né, de Bovespa, de dólar, quem acompanha também Morning Call, que eu falo também do S&P 500, o dólar, se perdesse essa mínima aqui, aumentaria a probabilidade de ter um movimento para baixo, era o caminho mais provável, porque a tendência de curto prazo era a tendência de baixa. Ele fez isso, rompeu esse suporte, gerou pivô de baixo, gerou a expectativa de poder ter algo mais para baixo. Por enquanto, tem essa zona de suporte que ainda continua relevante, mas o caminho mais provável seria ter algo mais para baixo. Se der uma patinada na queda, ficar aqui enrolado, depois gerar um sinal de alta, beleza, aí a gente tem uma expectativa de subida, mas enquanto o dólar não romper essa máxima aqui, segue dentro de um contexto de baixa. E aí eu chamo a atenção para de vocês, deixa eu falar do DI, depois daqui a pouco eu volto para falar do dólar e do Ibovespa, né, para chamar a atenção para um detalhe. Mas olhando para um gráfico aqui de 30 minutos no dólar, essa correção pode acontecer assim, se acontecer algum sinal mais forte de baixa, depois do movimento de subida, volta a ficar interessante para a ponta vendedora. Por outro lado, abriu subindo, trabalhando aqui acima do fechamento do pregão desta terça-feira, acima dos 876 e melhor ainda, para cima no patamar de 878, fica mais para se buscar operações de compra. Tá? Fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, principalmente, seria muito bem-vindo aí no dólar em termos de compra, sem exigir tanto para cima, porque esse grande candle de baixo tem aqui uma entrada de pressão vendedora um pouquinho mais forte nessa faixa aqui de preço e topo no gráfico de 30 minutos no decorrer da quinta-feira, nessa faixa de preço, fica mais para a gente trabalhar na venda. Mas, ao vivo, a partir de 8h45 da quinta-feira, estaremos aqui juntos. Depois disso, eu vou falar aqui então do DI. DI que também acelerou o movimento de baixa, perdeu aí sua tendência de alta, quebrou a estrutura de alta, já gerando zigue-zagues descendentes. Então, basicamente, montando a estrutura um pouquinho mais para baixo, tem nível de suporte aqui e o próximo estaria aqui embaixo. Então, é um ponto que ele pode parar de cair e tentar se recuperar, mas aqui já vai ter um teto ali na faixa dos 10,55. E o suporte aqui está por volta dos 10,30, que já fechou até um pouquinho abaixo. Abaixo disso, é essa região aqui. O que me chama a atenção é o seguinte, no gráfico mensal do DI, a gente tem um topo descendente. Eu vou botar até aqui, tirar a questão do ajuste, a gente tem um topo aqui, colocar o ajuste na realidade, a gente tem um topo descendente no mensal. Veio aqui, ó, o DI ele quebrou a estrutura de alta, a sua tendência de alta do mensal, e agora gerou um topo descendente, aumentando a probabilidade de entrar o quê? Uma tendência de baixa. Estabeleceu uma tendência de baixa ao oscilar abaixo dos 9,77. Se eu olho para o dólar no mesmo tempo gráfico, a gente tem também aqui no dólar um topo descendente. Também um topo descendente. E isso aumenta a probabilidade de ter um movimento de baixo para vir também perder essa região. Então, por enquanto, DI e dólar alinhados para baixo, gerando topo descendente no mensal. E a gente vai para o Ibovespa. O que é que nós temos? Um fundo ascendente gerando pivô de alta. Aqui já gerou pivô de alta. Então, ou seja, o mercado deu uma alinhada no sentido bolsa para cima, dólar e DI para baixo. É o que normalmente costuma acontecer, em vez de quando fica andando para o mesmo lado, mas o cenário está apoiando mais operações em bolsa, correções, movimentos de baixo, seja no diário, no semanal, foco maior em buscar operações de compra. Pelo menos, assim, olhando para os próximos 2 meses, seria esse o foco. Tem que acontecer algo realmente muito diferente do que está aqui no registro no gráfico, porque em diferentes ativos o contexto está positivo para renda variável. Seguindo aqui, finalmente, né? Seguindo aqui, PTR4, fechamento bom no pregão de hoje, alta aí de 1,37%, quebrando também um topinho descendente. E favorecendo, se ela conseguir passar a gerar fundos ascendentes ali no semanal, está gerando um fundinho ascendente. Então, se ela passar no diário, gerar correções, gerar um fundo ascendente no 120 minutos ou no gráfico diário, fica mais para se buscar operações de compra. Quem está comprado tem a opção de colocar o stop da seguinte forma, deixar ele aqui abaixo desse grande candle de alta, primeiro ponto, mais bem protegido abaixo das médias, ou se acontecer o quê? Essa ação gerar um candle ali fechando para baixo da média móvel de 10 períodos e depois perder a mínima desse candle, seria um sinal de saída dessa posição comprada em PETR4. Depois eu vou falar aqui de Vale 3, que terminou o pregão
de hoje, com a forte alta de 3,1%, está numa tendência de alta de curto prazo, semanal também se recuperando bem, o mensal conseguiu reverter a formação de um topo que aumentava a chance de vir aqui para baixo, mas não fechou abaixo, reverteu até para cima, um ativo que eu cheguei a botar, inclusive, na carteira muito estratégia, então, tentando pegar o quê? Um retorno do preço para Vale aqui em cima. Para quem está comprado já na Vale, stop, eu colocaria pelo menos abaixo da mínima desse candle. Se quiser um stop mais bem posicionado, pega o gráfico aqui de 120 minutos, o último fundo ascendente está aqui, ó. Então o stop ficaria aqui embaixo, abaixo da mínima desse candle. Se for colocar aqui, ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje. Veio aqui, gerou um novo fundo ascendente, continuou subindo, vai subindo o stop da operação de swing trade. Entrada aqui agora, já relações que eu estou já não é das melhores. Seria interessante o quê? Dar um zoom menos. Se fosse entrar aqui, menos capital, mas se ela conseguir aqui, ó, recuar e passar a proporcionar um gráfico diário alta, sinal de alta acima desses topos anteriores, melhor ainda. O gap aqui de baixo é em 72,80, ela fechou em 73,61. Já fechou inclusive acima, demonstrando que força por passos compradores, um cenário mais favorável de compra. Seguindo aqui para as operações que a gente tem aberto. Um comentário mais rápido, a gente segue com posição comprada, provavelmente um reposicionamento de stop para baixo da mínima desse fundo aqui. Seguimos comprado, chegou próximo do objetivo. Andar um pouquinho mais para bater no objetivo. Todos os dados estão dentro do aplicativo DV Invest e também dentro do nosso controle de operações, que você pode acompanhar no site dvinvest.com.br. Isto é, ele é atualizado no fechamento de cada semana. SBSP3 também bateu próximo do objetivo, um ativo que chegou próximo a atingir o objetivo, ficou a poucos centavos, basicamente sendo mais a 3 centavos do objetivo. Mas está bem configurada. Para quem está acompanhando também, quem é membro do canal, está acompanhando as oportunidades da semana, eu recomendei a possibilidade de compra justamente aqui nesse rompimento dessa máxima aqui, que faria sentido fazer a compra. A gente já estava dentro da operação, mas que estivesse de fora, faria sentido a entrada no rompimento dessa máxima. Então a gente segue posicionado na compra nesse papel. Embraer, também seguimos posicionado na ponta compradora, um papel que eu já tinha comentado aqui nesse candle, nas oportunidades da semana. Vai conseguindo ganhar força e vindo aqui para testar esse topo anterior, resistência lá na faixa dos R$20 até os R$20,17. Então, ativo também podendo caminhar aí para o nível de objetivo que está um pouco mais aí para cima em Embraer. Porto Seguro fechou também alto, 0,76%. Você já vem andando bem, né? Porque a nossa entrada foi aqui embaixo, né? Então já andou bastante. Provavelmente não, a gente vai fazer alguma mudança de stop dessa operação para não sair mais perdendo dessa posição, né? Stop mais de proteção de lucro aí da operação em andamento. PCCA3 ainda tem que andar um pouco mais para buscar aí o nosso objetivo. Depois de PCCA3, Brasil Foods também ganhou bastante força. Recomendação feita por aqui, ó, nessa sinal de fundo aqui do gráfico diário, também comentada dentro das oportunidades de swing trade para a semana. Ativo andando bem, alta e boa de 4,22% no pregão de hoje, não chegou a bater no objetivo. Quem sabe bate aí nos próximos pregões, mas enfim, não sair mais perdendo dessa posição. O outro ativo é Viva 3, que também foi comprado aqui, nesse grande candle de alta. Fez um candle ali de baixo, mas continua dentro de uma característica mais positiva, na minha opinião, dentro de um contexto bem legal, num gráfico mensal, gerando fundo ascendente, depois de ter anulado a tendência de baixo. Então, expectativa para cima. Semanal também, belo movimento de subida, rompeu já esse topo descendente. Então, de maneira geral, um contexto favorável para a compra em Viva 3. Por isso que a gente está, inclusive, comprado. E a última posição que a gente abriu aqui, o Kaique até recomendou, EGE3, subiu bem para caramba nesse pregão, 2,15%, bem no sentido, poxa, só 2,15%, tem ativo que subiu 5%, é porque cada ativo tem sua volatilidade. Mas você sabe que o ativo teve uma boa subida é quando você compara esse candle com os demais. Ou seja, é um candle que normalmente é acima da média, ali, no sentido de candle de alta. Então o papel andou bem, expectativa de buscar essa região aqui, o objetivo está até nessa região, um pouquinho mais acima dessa região de topo anterior. Boa ação que está subindo aí. Enfim, são essas as nossas posições em aberto. São 3, 6, 7 ações que nós temos em aberto, já estamos 100% capital comprado do swing trade. Operações não, ativos que vocês comentaram para serem falados aqui nessa análise de fechamento pregão. Ambev gerou até possibilidade de compra aqui, tá? Aqui nesse ponto, ou mesmo nesse pivô de alta, sendo mais agressivo nesse pivô de alta, bota o stop aqui abaixo dessa mínima, superar o máximo desse candle, stop abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima na Ambev.
tendência de alta de curto prazo confirmada na Ambev pelo gráfico diário. Quem tiver posicionado e quer segurar essa posição até, deixa eu pegar só um pouco de água. Até a tendência ser revertida, ou seja, segurar a posição mesmo que ela venha aqui embaixo, você segura para tentar pegar algo maior para cima, como por exemplo essa região aqui, ó, na faixa dos 14,10, 14,20, e depois na faixa lá dos 14, perto dos 14,50. O stop fica aqui embaixo, tá? Então, interessante aí o que a Ambev fez no pregão de hoje, pivôzinho de alta, com poucos candles, bem forte aí para cima. Depois disso, Grendene fechou em alta boa aí de 1,59%, vem dentro do movimento de subida, anulando sua tendência de baixa aqui nesse ponto e basicamente gerando um pivôzinho de alta aqui quando ela faz uma correção aqui, ó, lateral e depois rompe para cima. Então, ativo rompendo uma região também importantíssima de resistência, demonstrando o domínio da força por parte dos compradores nesse momento, um cenário favorável para as operações de compra. Caminho mais provável para esses dois topos anteriores, região que vai ali dos R$ 7,20 até os 7,37. O próximo ativo a ser comentado, B3SA3, que está dentro de um contexto também mais favorável. Ela veio aqui com o último topo descendente aqui, foi rompido aqui nesse ponto, lateralizou, está aqui um pouco mais enrolado, mas de maneira, porque fica ali entre as médias do gráfico semanal, por isso que está enrolado aqui no diário. Mas de maneira geral, um ativo que eu olharia um pouquinho mais para compra, principalmente se acontecer sinalizações de alta acima da região aí dos R$ 12,15. Para quem está comprado, sairia se ocorrer em um fechamento aqui para baixo da média e uma nova mínima. Seria alternativo, ou deixar um stop abaixo da mínima do pregão da segunda-feira em R$ 12,27, tentando pegar um movimento que ultrapasse aqui essa região de resistência. Outro nível aqui, região primeira de resistência 13,20, depois na faixa dos 14 a 14,10. O outro ativo, o VEG3. Essa ação ainda está fraca. Se eu olho o semanal, comparo com os demais ativos, está fraco, porque o contexto dela é mais negativo. Ó, pegando o gráfico mensal dela, deixa eu só voltar o ajuste aqui das cotações, pegando o gráfico mensal desse ativo, está dando um movimento de baixa. Beleza, batendo suporte, enfim, tentando gerar um movimento de subida, mas se eu olho para o gráfico semanal dela, está bem fraco. São quase que 3 semanas, 2 semanas e meia, tentando subir o que caiu apenas em uma. Então, para que ela demonstre que realmente compradores voltaram aqui, e ela tem um cenário mais apropriado, menos, vamos dizer assim, com risco menor e com a relação de retorno mais satisfatória, ela teria que voltar a superar essa região aqui, ó. Essa região aqui, que é em torno dos R$ 35,00 a R$ 35,10. Então, ativo que eu ainda não me animaria muito para as posições compradas. Se tivesse comprado, eu deixaria o stop abaixo da mínima dos 32,20 desse candle aqui, e depois de um próximo candle eu subiria o stop para baixo da mínima dele, tá? Depois do candle da quinta-feira. Uzi Minas, tendência de alta, pivôzinho de alta bom aqui que ela gerou no pregão de hoje, tá? Foi comentado nas oportunidades aqui, a ação ganhando bastante força, expectativa de poder dar continuidade ao seu movimento de subida. Quem está comprado, stop abaixo da mínima desse candle aqui, se quiser um stop mais não tão longo, né, seria esse aqui, tá? Com alguma proteção seria stop aqui embaixo. Caso gere oportunidade no gráfico de menor velocidade, 120 minutos, de corrigir, gerar um sinal de alta para cima ali dos 6,90, 6,92, fica ainda interessante para a ponta compradora. Enquanto ela não perder essa mínima desse candle, foco maior é que esse papel ganhe força lá para buscar uma região na faixa dos 7,50. Banco do Brasil, ação que deu uma pancada para baixo, está tentando se recuperar, pelo menos voltou para cima da média, se sustentando em cima da média, em cima desse patamar aqui. Compra para mim ficou difícil de fazer uma entrada aqui nessa ação. Confesso que não, nessa aqui eu não teria interesse, apesar ainda de estar dentro da tendência de alta, ela muda a tendência se ela voltar para baixo dessa região aqui, que é o patamar dos 47,78. Então, se ela voltar para baixo desse patamar, isso seria um final da tendência de alta de curto prazo nesse ativo. Expectativa é que ela possa manter essa tendência de alta, vamos ver se ela consegue reverter esse candle aqui. Se ela ficar mais tempo aqui de lado, em cima da média, e depois gerar um sinal de alta aqui, ok, chamaria atenção. Mas agora, se eu tivesse posicionado, eu deixaria o stop aqui, tá bom demais. Seria o ativo que eu escolheria para abrir posição, tá? Se fosse escolher um ativo no pregão de hoje para escolher posição e não tiver 100% comprado,
um Ambev, 11 Minas, chamaria mais atenção para buscar uma compra dentro desses ativos até que vocês solicitaram. E MRV3, que está dentro de um movimento bem positivo, rompendo essa região aqui, movimento forte de alta, boa recuperação. Entrada aqui nesse nível de preço não seria uma escolha. Zona de resistência forte aqui, que podemos falar até que tem um order block aqui nessa região. Zona de resistência forte ali na faixa dos 10,67, por volta de 10,67. Acima disso seria o patamar lá dos 11,36. O fato é que dentro desse contexto positivo, movimento de baixa no diário, movimentação lateral, vai chamar atenção para compra. Vai chamar atenção para planejar a operação de compra nesse papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa audiência aqui nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você um excelente feriado. Quinta-feira estaremos de volta, não só com a análise de fechamento do pregão, mas também com a nossa live diária, das 8h45 até meio-dia, falando de mini índice, mini dólar, ações, buscando oportunidades ao vivo e atendendo pedido de análise de vocês. Então compareça aí com a gente, presencie, deixe um like, deixe um joinha, compartilhe essa análise e até mais.